A Igreja Tabernáculo Batista de Nova Parnamirim é uma igreja que acredita na alegria de ser cristão, no prazer de compartilhar essa alegria com outras pessoas, para que recebam as boas novas de Cristo, amor e uma vida transformada por Deus. A igreja conta com diversas atividades, os cultos, cujo objetivo é celebrar a Deus e pregar a sua palavra, ensinando princípios bíblicos que nos ajudam a entender a vontade do Senhor para a nossa vida. O CEMIT, Seminário da Igreja Tabernáculo Batista, acontece aos domingos e visa capacitar adultos e jovens no aprendizado dos princípios da Bíblia, naquilo que é essencial para o crescimento na fé. Semanalmente, as crianças participam do Tabernáculo Kids, onde eles aprendem a amar a Deus e as pessoas, crescendo no conhecimento da Bíblia por meio de um ensino criativo. Os bebês participam do Tabernáculo Baby. Os pequenos já ouvem histórias da Bíblia e aprendem brincando. Os adolescentes de 12 a 15 anos se reúnem aos sábados, às 15h30, no Conexão Teens. Todos os sábados à noite, os jovens se reúnem no Conexão Jovens. Eles se divertem e louvam a Deus e aprendem princípios de Deus essenciais para a sua vida. A cada 2 meses, os casais participam do Encontro de Casais, onde desfrutam de um jantar e aprendem a melhorar a relação a dois, à maneira de Deus. Durante o ano, temos diversas programações especiais, como o Cuscuz Fest, um festival que já virou tradição em Nova Parnamirim, e a peça de final de ano, que encanta dezenas de convidados. A igreja é composta por diversos grupos pequenos, que se reúnem semanalmente nas residências para incentivar a oração, a comunhão, a edificação e, no final, tem um partir do pão em um lugar que se faz amigos verdadeiros. A ITB tem a característica de ser uma igreja informal e alegre e incentiva ao máximo o amor e o crescimento na palavra. Venha nos conhecer, esperamos por você. Boa noite, irmãos! Mais uma vez aqui, neste momento tão especial, neste domingo, porque Deus nos permitiu. Eu já quero começar a convidar a chegarmos ao Senhor juntos e cantarmos que amamos o nosso Deus. De todo o coração me achego a Ti, para expressar a minha gratidão. E através dessa simples canção cantarei do meu amor por Ti. Tu és tudo pra mim e sem Ti eu não sei viver, não sei viver. Cantarei Teu amor, Tua graça, eu viverei, eu viverei. Eu Te amo, Senhor, e Te quero a cada dia mais. Tu és tudo que eu preciso, és a minha porção, o amado da minha alma. Jamais poderei viver sem Ti. mais uma vez, vamos declarar o nosso amor ao Senhor de todo o coração. De todo o coração me achego a Ti, para expressar a minha gratidão. E através dessa simples canção
cantarei do meu amor por ti. Tu és tudo pra mim e sem ti eu não sei viver, não sei viver. Cantarei teu amor, tua graça, eu viverei, eu viverei. Diga, eu te amo, eu te amo, Senhor, e te quero a cada dia mais. Tu és tudo que eu preciso, és a minha porção, o amado da minha alma. Jamais poderei. Mais uma vez, diga, eu te amo, Senhor, e te quero a cada dia mais. Tu és tudo que eu preciso, és a minha porção, o amado da minha alma. Jamais poderei viver sem ti. Jamais poderei viver sem ti. Tenho esperança, Ele não me deixará, Ele não me deixará. Ele vive em mim, Ele vive em mim, dia a dia sim, dia a dia sim. tenho esperança, Esperança, seu nome é Jesus, e seu nome é Jesus, Rei da paz e Senhor de amor. É Jesus, Filho de Deus, meu futuro Ele guardará, esperança sempre haverá. Tenho esperança, Ele não me deixará, Ele não me deixará. Ele vive em mim, Ele vive em mim, dia a dia sim, dia a dia sim. tenho esperança, Esperança, seu nome é e Jesus, seu nome é Jesus, Rei da paz e Senhor de amor. É Jesus, Filho de Deus, meu futuro Ele guardará, esperança sempre haverá. Tenho esperança, tenho esperança, Esperança, Ele não me deixará, Ele não me deixará. Ele vive em mim, Ele vive em mim, dia a dia sim, dia a dia sim. tenho esperança, Esperança, seu nome é Jesus, e seu nome é Jesus, Rei da paz e Senhor de amor. É Jesus, Filho de Deus, meu futuro Ele guardará, esperança sempre haverá. Boa noite! Estamos começando mais um telejornal para que vocês que estão nos assistindo mantenham-se informados das novidades, mudanças e até mesmo alguns avisos da nossa Igreja Tabernáculo Batista. E o primeiro que eu quero trazer para vocês é um aviso. Fica ligado porque o nosso seminário está de volta. Sim, o nosso seminário começou e nós essa semana já começamos a terceira rodada. E você não pode ficar de fora, pois o seminário é uma grande ferramenta que Deus tem usado para que nós possamos nos aprofundarmos no estudo da Palavra de Deus. Então, não fique de fora.
O segundo tópico que eu quero trazer para vocês é para você, jovens. Se você é jovem, fica ligado nesse aviso que eu vou dar agora. O devocional de vocês, que acontece no sábado às 19h30, mudou. Exatamente. A partir dessa semana, ele vai acontecer às 18h30. Então, quer uma dica aí? Coloque um alarme no seu celular para que você não perca o seu devocional. Até porque, após o devocional, nós temos a live com os jovens. Exatamente. E essa live está fantástica. Então, para que você não perca, já coloca aí um alarme no seu celular. E o terceiro tópico que eu quero trazer para vocês é uma novidade que começou domingo passado. Estou falando do nosso vídeo chamada pós-culto. Exatamente. E para isso é importante que você assista o culto familiar no horário às 18h30. Pois, após o culto, nós estamos fazendo aquela linda e bela videochamada para os nossos irmãos, onde nós estamos tendo a oportunidade de compartilhar tudo o que aprendemos através do culto da família. E foi muito legal domingo passado. Então, para que você não perca, assista o culto no horário e fica ligadinho no seu celular. Isso! O quarto tópico que eu quero trazer para vocês é sobre os nossos dízimos e ofertas. Sim, os nossos dízimos e ofertas precisam manter-se firmes em meio à crise. A palavra de Deus diz lá em Lucas 16:10 que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, não deixe que esta crise atrapalhe a sua fidelidade com Deus. Você pode estar vindo aqui na igreja deixar os seus dízimos e ofertas. Mas se você não está podendo vir aqui na igreja de forma alguma, então eu oriento que você entre em contato com um dos nossos tesoureiros para que eles lhe dêem uma informação melhor, uma orientação do que você pode estar fazendo, para não atrapalhar a sua fidelidade com Deus. E o nosso quinto e último tópico, nada mais, nada menos do que o nosso desafio trocando de lugar. Que desafio foi esse? Foi exatamente aquele onde o marido teria que fazer algo que geralmente é a sua esposa quem faz. E a esposa teria que fazer algo que geralmente quem faz é o seu marido. Estão curiosos para ver como é que isso foi na prática? Eu também estou. Então, para isso, produção, coloca aí na tela como foi isso na prática. Esse foi mais um telejornal, espero que você tenha gostado. Continua ligadinho aí no nosso culto e até a próxima. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer o meu amado. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é O mais belo entre milhares. milhares. Yeshua, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se
ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. eis aqui E a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. sonda-me, Cante alto, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me, Senhor. enche-me e usa-me, Senhor. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer mais uma vez estarmos juntos para louvar esse Deus tão maravilhoso, para estudarmos a sua palavra. A nossa vontade, o nosso desejo é nos parecermos cada vez mais com Cristo. E nós praticamente estamos entrando na nossa 7ª semana, esse é o 7º vídeo gravado. E graças a Deus por essas ferramentas, graças a Deus por esses mecanismos que Ele nos proporciona para que podemos estar continuamente estudando a Palavra de Deus, continuamente nos reunindo, tendo momentos de comunhão com os irmãos. Eu espero que você esteja aproveitando esses momentos. E nós estamos vendo uma série sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que são a introdução ali do Sermão do Monte, ali naquele momento em que Jesus fala de qualidades do seu caráter e proclama uma bênção para quem desenvolve cada uma dessas qualidades. Nós já falamos sobre duas, falamos sobre a pobreza de espírito e falamos sobre a contrição.
Agora, antes de falar da bem-aventurança de hoje, eu queria que você parasse um pouco e tentasse analisar, tentasse imaginar como é que aquelas pessoas ouviram, como é que elas receberam esse sermão. Será que elas estavam lá sentadas, refletindo e falando assim, ó, não é verdade, Jesus, eu preciso desenvolver a pobreza de espírito na minha vida, eu não devo correr atrás das riquezas materiais, eu não devo correr atrás das coisas que eu consigo com a minha própria força, eu devo me considerar pobre, humilde, necessitado de tudo, né? Será que eles pensavam assim? Será que eles estavam pensando, é verdade, eu preciso chorar? Ou eles estavam em busca de motivos para se alegrar? Então, não foi desse jeito. Aquela mensagem foi um choque para eles. Foi um choque. Foi uma mensagem completamente revolucionária. E por falar em revolução, o que você entende por essa palavra? O que é revolução? Vamos para a rua, vamos brigar pelos nossos direitos, vamos nos armar, vamos lutar. É isso que significa revolução? Os judeus, eles esperavam por isso. Basta você lembrar a história de Israel. A gente está até estudando na matéria do seminário sobre cronologia bíblica do Antigo Testamento. A última aula nós falamos sobre os patriarcas, e o último patriarca foi José. Lembra? Aquele filho de Jacó que foi vendido como escravo, foi para o Egito, e depois de diversos acontecimentos ele assume como o segundo em comando, só abaixo do faraó, e no final das contas todo o povo, a família de Jacó se muda para o Egito, e depois de um tempo surge um faraó que não sabe nada de José, desconhece a história de José, e ele escraviza os judeus. Ele escraviza os judeus se tornam escravos por 400 anos. E aí, Deus levanta um libertador para o povo. E esse libertador é Moisés. Moisés, ele através do poder de Deus, não o poder dele, mas o poder de Deus, ele consegue libertar o povo. Então, os judeus, eles têm isso na sua história, eles têm isso na sua mente, e naquele momento eles eram escravos do Império Romano. Então eles pensam assim, olha, Jesus é o Messias prometido. Jesus, ele está agora curando pessoas, arrebanhando multidões, ensinando, alimentando, mas uma hora ele vai puxar a sua espada, ele vai incitar o povo a ir para a luta, a ir para a batalha, a ir para o combate, a se rebelar. Revolução. Só que Jesus, ele não veio para libertar o povo do domínio do Império Romano. Veja só, livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 32, diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A revolução que Jesus estava fazendo, ela ocorre no nosso coração. Ela ocorre na batalha diária contra a carne e o espírito, entre a carne e o espírito. Essa revolução é a revolução contra o pecado. Contra o pecado. Sabe? Jesus chega e fala assim, olha, você não pode se salvar. Tudo que você faz com o objetivo, com o propósito de salvar a si mesmo, não serve, é inútil. Então, humilhe-se diante de Deus, humilhe-se, tenha a pobreza de humilhe-se.
Aí ele continua o discurso. Olha, você precisa chorar. Você precisa chorar. Quando você chora, de preferência antes, você será consolado pelo Espírito Santo de Deus que será enviado a você. Sabe, esse choro ele vai te levar a um arrependimento sincero, um arrependimento que vai te levar a essa terceira bem-aventurança. Você viu como uma fundamenta a outra? A humildade diz assim: eu não posso, eu não consigo, eu não sou bom, eu não faço nada que sirva, eu não tenho nada a oferecer a Deus. É o primeiro passo, a humildade. O segundo passo, eu choro por conta disso, eu choro por conta do pecado que habita em mim. Eu choro porque o meu pecado entristece a Deus. E o terceiro passo é justamente esse. Eu vou até Jesus entregando a Ele todos os meus direitos. Eu estou praticamente dando a definição de mansidão, mas a gente vai falar mais à frente. Então, as pessoas ouviam aquela mensagem, elas não estavam acostumadas com isso. O natural é se orgulhar pelas conquistas. O natural é buscar a alegria sempre. Não o choro, mas a alegria. Agora, vamos tentar trocar de papel? Tente se colocar no lugar daquelas pessoas e tente pensar em coisas que te causam indignação. Vou te dar alguns exemplos. Corrupção. Seja do governo, seja do povo. Corrupção é uma coisa que deixa muita gente indignada. Estava vendo algumas notícias aí de um estado que comprou vários respiradores, pagou muito mais caro, 3, 4, 5 vezes mais caro pelo aparelho, e no final das contas não eram respiradores, era um aparelho que tem uma função a menos, sabe? Ele não cumpre o propósito a qual era destinado. Isso não te deixa indignado? Corrupção do povo. Eu estava vendo hoje pela manhã uma notícia de que prenderam uma quadrilha que tinha sacado 600 mil reais do auxílio emergencial. Sabe, tem gente precisando desse dinheiro e tem alguém querendo se dar bem. Tem gente querendo se dar bem. Isso não te causa indignação? Quando você liga o jornal, quando você vê na internet, quando você abre e vê notícias de homicídio, de pai matando filho, de filho matando pai, de assalto, de roubo, de sequestro, de estupro, isso aí não te causa indignação? Não te causa indignação ver o preço das coisas subindo numa época em que o ser humano está cada vez mais necessitado? E aí? Está bem revoltado? Está bem indignado? Revolução? Aí chega Jesus para você e fala assim, Mateus 5,4: bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Já imaginou? Já imaginou o povo baixando os porretes, tirando os cartazes, tirando a tinta do rosto? Já imaginou isso? Os mansos herdarão a terra? Jesus, olha, não é isso que eu vejo. Jesus, o que eu vejo são os valentes, os bravos, os arredios, aqueles brigões. Eles sim que estão no comando, eles que estão na direção, são os espertos que estão governando a terra. O que a gente tem que fazer, Jesus, é ir para a rua, é a gente fechar a BR, é a gente quebrar as lojas, colocar fogo, fazer um piquete lá na frente da casa do imperador romano. É isso que a gente tem que fazer. Aí Jesus fala, não, meu filho, você tem que obedecer às autoridades. Não para por aí. Você tem que orar por elas. Você tem que fazer o bem. Você tem que oferecer a outra face. Se alguém quiser tirar a sua túnica, você vai ter que dar também a sua capa. Foi uma mensagem chocante para a época e é uma mensagem chocante para hoje em dia também. Você está acostumado a isso?
Você está acostumado a se revoltar, a se indignar. Para pensar, vê quantas vezes na semana você fala, eu estou indignado com isso. Eu fico indignado quando eu vejo isso. É uma mensagem chocante, chocante. Para o mundo, o que é ser manso? Ser manso é ser bobo, ser um banana, ser um bocó. Eu lembro de uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, só existe esperto no mundo porque tem otário. Usou esse termo. Ela usou esse termo. Então, para o mundo, isso é que é ser manso. Tem cristão que pensa assim. Tem cristão que vai lá para a rua para protestar contra o governo, para lutar pelos seus direitos, para mostrar que tem consciência política. Esqueceram que nós não somos cidadãos desse mundo. Esqueceram que temos um Deus que é soberano, que temos um Deus que está no controle de tudo, que está à frente de toda situação. Esqueceram que nós temos que orar pelas nossas autoridades. Esqueceram que nós temos que orar para que Jesus volte logo e assim nós tenhamos uma autoridade perfeita, justa, íntegra. Esqueceram que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Esqueceram que nós precisamos ser mansos. Certa vez o jornalista publicou que os crentes valentes, os crentes raivosos, eles deveriam ser proibidos de citar o Salmo 23. Eles deveriam ser proibidos. O Senhor é meu pastor, mas será que você tem sido uma ovelha de Deus? Ou no final das contas você se apresenta mais como um touro, dando chifrada e lutando pelas suas conquistas e pelos seus direitos? A comparação é bem justa, é bem válida. Porque olha o que acontece. Tem animais que quando estão sob ataque, quando tem o seu espaço, os seus direitos violados, eles fogem, eles mordem, eles dão coice, dão chifradas. Mas a ovelha não faz isso. A ovelha, ela simplesmente para. Ela não se defende. Ela se encolhe e fica esperando pelo seu pastor. E se a morte chegar, ela simplesmente chora. Ela simplesmente chora. Você quer ser imitador de quem? A gente está falando sobre as bem-aventuranças, sobre as qualidades do caráter de Cristo. E você, eu espero que você esteja assistindo esse vídeo com o intuito de se parecer mais com Jesus. Se é isso, escuta o que fala o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então, se você quer ser parecido com Jesus, você precisa desenvolver essa qualidade do caráter de Jesus. Você precisa ser manso. Para o mundo, o que é mansidão? O que é mansidão? Para o mundo, mansidão é fraqueza de caráter. Em primeiro lugar, é fraqueza de caráter. Só que isso não é verdade. Muito pelo contrário. Fraqueza de caráter é você fazer aquilo que dá na sua telha. Fazer aquilo que a carne manda fazer. Isso é muito fácil. Agir conforme a carne é muito fácil. É que nem nadar a favor da maré. A favor da maré qualquer peixe morto vai. Mas você lutar, você ir de encontro à sua carne, os seus desejos, sua vontade de fazer aquilo que é condenável aos olhos de Deus, e você consegue segurar e ir na outra direção, isso de jeito nenhum é fraqueza de caráter. Nós estamos aprendendo com Jesus a ter um caráter igual ao dele. Jesus não tinha fraqueza de caráter, muito pelo contrário. Ele possuía um caráter
transformador e revolucionário. Para o mundo, a mansidão é covardia, é ineficácia. Para Deus é isso. Porque, olha, Deus fala assim, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe, o cristão, ele não tem um espírito de covardia. Ser manso não significa ser covarde. Às vezes eu escuto, não, se eu for assaltado eu vou reagir, afinal de contas eu não sou covarde. Você acha que é isso que é coragem? Aí esse mesmo que fala essas coisas, diz que não testemunha, que não evangeliza, que não anuncia o plano da salvação, porque não tem coragem. Ser manso não é ser ineficaz. Não é ser ineficaz. O cristão, tudo que ele faz bem feito, ele faz com eficiência, com eficácia. Sabe por quê? Porque ele faz para Deus, porque ele dá o seu melhor para Deus. Para o mundo, mansidão é ser sem vontade própria, é ser permissivo. E talvez aí o mundo esteja quase chegando no conceito. Porque o cristão, não é que ele seja sem vontade própria. Ele é basicamente como Jesus fala. Jesus disse que a sua comida, aquilo que o alimentava, aquilo que o movimentava, aquilo que dava energia para ele, era fazer a vontade de seu Pai que está nos céus. Então, o cristão é alguém que deliberadamente abriu mão da sua vontade, ele submeteu a sua vontade à vontade de Deus. Não é um comportamento permissivo, é deliberativo. Ele simplesmente pegou os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos e entregou e submeteu a Deus. Então, o que é mansidão? O que é mansidão? Eu vou pegar uma definição aqui do dicionário. Fala assim: 1. De gênio afável, sossegado, bom, dócil, pacato, que não incomoda nem se queixa de que o incomodem. 2. Em estado de tranquilidade, apaziguado, calmo. 3. Que não faz ruído ou que pouco se movimenta, sereno, silencioso. E 4. Que se domesticou, não bravio, amansado. E esse ponto 4 é o que nos interessa nessa mensagem de hoje. O cristão é alguém que está sendo transformado, que está sendo domesticado em todas as áreas da sua vida, inclusive na área da mansidão. Um grande exemplo que a Bíblia nos traz é o exemplo de Moisés. Olha o que a Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu a olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. E aí eu pergunto para você, Moisés, ele foi manso aqui? Moisés, ele pensou, o Senhor é a minha justiça, ou ele foi lá e fez justiça com as próprias mãos? Você acha que o Moisés desse versículo estaria lá nas revoltas políticas, estaria pintado de verde e amarelo, com cartazes, porretos, Black Bloc, né? Black Bloc. Será que Moisés estaria lá? Mas olha, o livro de Atos, no capítulo 7, fala que Moisés, ele fugiu e ele passou 40 anos no deserto. E esse período de tempo, Deus usou para domesticar, para transformar o seu caráter, para transformá-lo num homem manso.
Talvez você não saiba porque existem tantas coisas que irritam você, tantas coisas que te causam indignação. Sabe? Mas pode ser que Deus esteja permitindo que você passe por esses desertos para que você aprenda mansidão na sua vida, para que você aprenda essa área tão importante no seu crescimento espiritual, na sua saúde espiritual. Enquanto você não aprende, o deserto não passa. O deserto não passa. Agora, quando você é aprovado, quando você recebe lá o selo de aprovação do Senhor, o seu caráter é transformado. Você se torna uma nova criatura. Olha o que a Bíblia fala em Números, capítulo 12, versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, tem versões que falam muito manso, mais do que qualquer outro que havia na terra. Sabe, aquele mesmo Moisés que matou o egípcio, que escondeu o corpo, que fugiu com medo, aquele mesmo Moisés, Deus domesticou, transformou num homem manso. Um homem manso. Tem pessoas que estão falando assim, olha, na minha Bíblia a palavra está aqui é humilde. Não está manso, está humilde. Na minha versão está humilde. Mas você lembra o que é essa humildade? A gente falou, né? A palavra utilizada no grego, né, na raiz grega, é o tochos, que significa desprovido de tudo. É aquela humildade que você não tem nada. A palavra usada aqui, neste versículo, é praus, que significa suave, brando, gentil, moderado e ponderado. Então, assim, para a gente fechar, vamos dar uma definição de mansidão? O que é mansidão? Mansidão é confiar a Deus os nossos direitos, entregar a Deus os nossos direitos e esperar em Deus por nossos direitos. Repetindo, tente repetir comigo. Mansidão é confiar a Deus os nossos direitos, entregar a Deus os nossos direitos e esperar em Deus por nossos direitos. Agora, que direitos são esses? Que direitos são esses? É tudo aquilo que Deus planejou e criou para o bem-estar do homem, seja material, espiritual, mental, emocional, físico. Alguns exemplos. Casamento. Deus criou o casamento para o bem-estar do homem. Gênesis 2,18 diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. É um direito e você precisa entregá-lo a Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Jovem, quando você for casar, observe o que Deus fala a respeito do casamento. Observe o que Deus fala em relação a se guardar para o seu marido. Observe que ele fala de alguns pré-requisitos que deve ser essa pessoa com a qual você pretende se casar. Você que é casado já, você entregou o seu casamento nas mãos de Deus, quer dizer que você conduz o seu casamento de acordo com o padrão estabelecido por Deus para ele. Terça-feira ele estava conversando lá na live dos homens sobre liderança espiritual. E a gente fala que é papel do homem exercer a liderança espiritual no casamento. E talvez tenha gente falando, não, isso não existe, no meu casamento pode ser a mulher, e não tem isso. E tem mulher que está ouvindo, está falando, que indignação, que machismo, está chamando Deus de machista. Não. Deus deu papéis para cada um e deu um padrão para casamento. E quando você entrega para Deus, quando você vive o seu casamento de acordo com os padrões de Deus, você é abençoado. Continuando, outro direito é o relacionamento sexual com o cônjuge. Olha, 1 Coríntios 7, 4, fala assim: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido.
Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicar à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Sabe, o sexo não é pecado. O sexo fora do padrão de Deus é que é pecado. O pecado é isso, é tentar satisfazer uma coisa que Deus criou para o nosso bem-estar, só que de forma ilícita. Então, essa área você precisa entregar para Deus. Outro, comida, alimentação. Gênesis 1:29 fala, Deus diz, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para você. Vestimenta. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Você tem direito a essas coisas, você espera em Deus para receber essas coisas. Você confia que é Ele que te supre em tudo. Sabe? Esses direitos são todas as coisas que criadas por Deus, são coisas que nós necessitamos. Temos ainda a necessidade de sermos amados, sermos respeitados, de produzir, de ter propriedade, de ter um nome honrado, de ter um salário digno. Temos até leis que nos garantem esses direitos, mas quando você decide se tornar escravo de Cristo, você renuncia a todos esses direitos. Tem uma brincadeira que eu falo para o pessoal da igreja, diz assim, o cristão ele tem 2 direitos. O primeiro deles é não tenho direito algum. O segundo é de não reclamar do primeiro direito. É brincadeira, mas tem a verdade nisso. E Jesus fala assim, todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você entendeu? O que ainda está nas suas mãos? O que você ainda não renunciou? Porque se tem algo que você guarda para si, sabe? Eu entreguei para Deus o meu casamento, eu entreguei para Deus a minha família, eu entreguei para Deus o meu tempo. Minhas finanças não, Senhor. Minhas finanças sou eu que administro. Isso aqui está comigo, então você não pode ser discípulo de Jesus. Olha, eu entrego para Deus o meu trabalho, eu entrego para Deus, mas o meu lazer é meu, Senhor. Essa parte deixa que eu administro. Você então não pode ser discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que renuncia a tudo, que entregou tudo nas mãos do Senhor. Mas o que a gente vê é a tendência do ser humano a colocar confiança em si mesmo, colocar confiança nas coisas, colocar confiança em outras pessoas. É o homem que confia mais no trabalho do que em Deus para trazer o sustento da sua casa. É a mulher que confia mais no homem, no marido, do que em Deus para ser o provedor do lar. Então, eu queria que a gente está finalizando, não está finalizando a mensagem. Essa mensagem ela vai continuar no domingo que vem. No próximo domingo a gente vai se aprofundar mais em falar dessa qualidade de caráter, porque é muito importante. Ela é muito importante. Ela serve de check-up para você. Ela serve de check-up. Será que você realmente passou pelas outras fases? Você se humilhou, você compreendeu que não tem nada para oferecer a Deus, que você precisa, você é dependente dele para tudo? Será que você chorou verdadeiramente? O choro do arrependimento e não do remorso? E aí serve como check-up para você averiguar se você entregou tudo na sua vida, da sua vida nas mãos do Senhor. Porque se não entregou, você ainda não é discípulo de Deus. Você ainda não é discípulo de Jesus e alguma coisa precisa ser feita. Então, na próxima mensagem, nós vamos continuar nos aprofundando nesse tema. Mas, para essa semana, para pensar, para refletir nisso.
Tenta ver o que é que te causa indignação. Reflete toda vez que você falar dessa palavra, eu estou indignado com isso, estou indignado com aquilo, eu acho que não deveria ser assim, eu acho que o chefe está errado. Tenta ver que área da sua vida você ainda não entregou, você ainda guardou para si. Como é que eu sei, pastor, que essa área eu não entreguei? É porque você não obedece ao que Deus fala nessa área. Você não obedece ao que Deus fala nessa área. Se você entendeu, faz isso, entrega para Deus. Ora falando, entregando para Ele o que ainda está sob o teu controle. Amém? Fica atento também. Fica atento, porque vão acontecer coisas para te irritar, vão acontecer coisas para te indignar. Mas lembra dessa palavra. Lembra do que Jesus fala a respeito dos mansos. Eles herdarão a terra. Herdarão a terra. Bem, quero convidar você a orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, oremos. Paizinho querido, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra transformadora. Paizinho, te agradecemos, em especial, bem específico a respeito desse sermão do monte, e sendo mais específico ainda em relação ao sermão das bem-aventuranças, Paizinho. Te agradecemos, Paizinho, porque nós temos um modelo, um molde a seguir. Queremos ser semelhantes, iguais a Jesus, Paizinho. E sabemos que para isso precisamos desenvolver todas essas qualidades do caráter de Cristo, Paizinho. Te agradeço, Senhor, pela qualidade que aprendemos hoje. Te agradecemos, Senhor, pelo exemplo que Tu nos dás do Teu servo Moisés. Um homem que se indignou, se irou, agiu errado, fez justiça com as suas próprias mãos, mas que depois de um período no deserto foi domesticado e foi transformado. Senhor, olha o nosso coração, Pai. Vê o que ainda precisa ser amansado, o que ainda precisa ser domesticado, Paizinho. Trabalha em nossas vidas, Paizinho. Que possamos entregar tudo em Tuas mãos. Entregar, Senhor, porque sabemos que é o melhor lugar que elas poderiam estar, Paizinho. Nosso casamento, a nossa família, nosso lar, nossos sonhos, nossos projetos, nosso trabalho, nosso dinheiro, tudo, Senhor, tudo queremos entregar em Tuas mãos, Paizinho. Te agradeço, Senhor, por tudo. Te agradeço, Senhor, por essas ferramentas, esses meios, pelo qual nós podemos, Senhor, chegar até o lar de muitos irmãos e muitos amigos, Paizinho. Que essa palavra, ela seja transformadora no coração de cada um que ouviu, Pai. Obrigado por tudo. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero desejar a você uma boa semana. Eu quero continuar te convidando a participar do que a igreja tem proporcionado para manter a nossa comunhão. Então participe das lives, esteja fazendo a sua meditação, o seu culto familiar, esteja sempre em contato com o irmão, faça a aula do seminário. Não tire férias de Deus, não tire férias de Deus. Eu não sei se talvez você não esteja indo trabalhar, ou talvez não esteja tendo tantas responsabilidades como antes, e você tem achado que é possível se distanciar um pouco de Deus. Não faça isso, não baixe a sua guarda. A Bíblia fala que o nosso inimigo ele é como um leão que anda ao nosso derredor, rugindo, buscando alguém para devorar. Então, se você baixa a sua guarda, é você que vai ser devorado. Tá? Participe, incentive os seus irmãos a participar, encorajem os pastores, os líderes, porque cada atividade dessa demanda um tempo de planejamento, de trabalho, de confecção,
É maravilhoso saber quando os irmãos estão tirando proveito disso e estão utilizando isso para crescer espiritualmente, tá certo? Não saia de perto do seu celular, daqui a pouco você vai receber uma videochamada, tá bom? Boa semana a todos, que Deus abençoe, até domingo que vem. Quem tem eu no céu além de ti, e não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. E assim como Cristo se entregou por nós, viver em Cristo é entregar a nossa vida. É entrega. A quem tenho eu? A quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. E com todo esse amor, irmão, vamos encerrar essa noite. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Entregue totalmente a sua vida ao Senhor. Deixe que Ele transforme, Ele faça o teu querer na sua vida. Deus abençoe. Até próximo domingo, irmão. Até lá.